Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Mecânica sobre Rodas. O meu nome é João Cruz e hoje vamos falar de carros importados. Eu fiz aqui um vídeo sobre o que é que tu querias saber sobre os carros importados, está aqui, e se não viste este vídeo, portanto devias ter ido ver, primeiro episódio, que é para perceberes a sequência do que é que vai aqui acontecer. E neste vídeo eu vou para já responder a algumas das vossas perguntas de uma forma breve, portanto isto vai ser um vídeo de respostas às perguntas que vocês fizeram no primeiro vídeo. E depois vou fazer vídeos personalizados sobre cada um dos temas, está bem? Vou fazer um vídeo de aonde é que nós, profissionais, compramos automóveis, aonde é que tu, particular, podes comprar automóveis, como é que podes transportar o carro ou ir buscar o carro, qual é o processo de localização, como funcionam as garantias, quais os cuidados a ter com os quilómetros adulterados, com o sal e com outros problemas que tu possas vir a ter e, portanto, vou-te explicar aqui passo a passo. Mas agora, como até não tenho muito tempo e não sei quando é que poderei depois fazer os vídeos mais pormenorizadamente, como vocês fizeram uma série de perguntas às quais eu não consegui responder a todos, eu vou fazer este primeiro vídeo a responder às vossas perguntas deste vídeo que está aqui. Estão a ver? Miguel, consegues pôr o vídeo aqui na minha mão? Consegues? Miguel, de certeza que está a conseguir pôr o vídeo aqui na minha mão, que ele é um editor fantástico. Por isso fica desse lado. Não te esqueças de subscrever o canal, ativa o sininho para que recebas todas as notificações e não te esqueças, é muito importante, os teus comentários aí em baixo e partilhares este vídeo se achares interessante. Ora, muito obrigado por teres ficado aí desse lado. Já sabes que é sempre um gosto ter-te aqui no Mecânica sobre Rodas. Aproveito para te apresentar mais um carro importado. Temos aqui um Renault Clio 1.5 DCI de 2017 com 60 e qualquer coisa mil quilómetros que foi importado. Ainda está aqui com os para-choques riscados, aqui com o símbolo partido, porque eles chegam, ainda têm que ser sujeitos a recondicionamento, portanto, de mecânica. Vamos fazer revisão aqui no canal, depois mostro-te com um bocadinho mais atenção. Vamos utilizar este carro como um caso prático de custos, como é que ele funcionou e tudo mais, está bem? Mas no vídeo de hoje eu vou responder às tuas perguntas e vou começar já. O João Reis fez aqui uma pergunta no vídeo que dizia assim: boas, eu vivo na Suíça e gostava de guardar os meus carros para levar para Portugal. É complicado legalizar aí? Força, grande abraço. Ok, primeiro que tudo, legalizar carros fora da União Europeia não é de forma alguma rentável, está bem? Não dá, o custo é brutal. Os preços das legalizações são para carros provenientes de países da União Europeia. Suíça não faz parte da União Europeia, a Inglaterra também deixou de fazer, também não valia muito a pena porque o volante era do outro lado, portanto não vale a pena. Agora, há aqui uma coisa que é o Estatuto Imigrante. Eu não conheço bem o Estatuto Imigrante, mas informa-te junto de um despachante, porque quem é imigrante e esteve há alguns anos noutro país, teve lá residência, trabalho e tudo mais, pode importar os carros com algumas isenções, pagas basicamente só o processo de matrícula, não podes depois comercializar o carro, ou seja, não é possível depois venderes o carro, ou se o fizeres tens que pagar os impostos que não pagaste quando foi a importação. Acho que tens de ter o carro por um período mínimo de 5 anos, mas como te digo, esta informação não é vinculativa, deves tentar depois ter uma informação de um despachante que te possa dar essa informação. Depois tenho aqui alguém que diz assim: era interessante um vídeo mais completo sobre o tema da importação, cuidados devemos ter, Opa, eu vou fazer depois um vídeo pormenorizado para cada um dos temas, está bem? Outra questão que me colocaram por e-mail, estava-me agora a lembrar, que é uma pessoa que tinha um amigo, um familiar, que tinha uma Renault Kangoo, qualquer coisa do género, em França e ia trazer para Portugal. Atenção com os carros de familiares, vocês necessitam ter uma fatura com o comprovativo do IVA que foi pago por essa pessoa naquele país, ou então vais ter que pagar o IVA aqui outra vez, está bem? Nós, profissionais, quando importamos um carro, e agora vou-te focar este caso específico, sobre o regime dos impostos, este carro não pagou o IVA, ou seja, eu não pago IVA, este carro veio da Bélgica, eu comprei este carro na Bélgica, eu não paguei IVA, está bem? O preço do carro não tem IVA, significa que quando o carro chegou a Portugal, eu tenho que pagar, além do imposto sobre veículos, eu vou ter de pagar também os 23% do IVA, está bem? Quando o carro não paga IVA, e há muita gente aí, depois eu vou-te explicar aqui melhor como é que funciona esta história do IVA, tu compras um carro importado, a fatura tem de ter o IVA discriminado. Agora, tu como particular, tu podes comprar um carro na Alemanha, podes ir à Alemanha e pagar o IVA na Alemanha. Porquê? Apenas as empresas não pagam IVA dentro do espaço europeu. Os particulares pagam. E até às vezes é mais vantajoso. Porque neste momento, por exemplo, o IVA são 23% em Portugal. E na Alemanha, neste momento, eles estão lá com estas coisas do Covid, são 17%, acho que habitualmente é 19%, e agora estão com 17% por causa desta ajuda da melhoria económica do país. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tu, se comprasses um carro na Alemanha,
como particular, o IVA é mais barato, logo o carro também te fica mais barato, está bem? Mas quando trazes um carro para Portugal, se o fizeres de forma particular, ou é um carro usado, tens de ter uma fatura e essa fatura obrigatoriamente tem de ter o IVA discriminado. Tem que dizer lá que tu pagaste o IVA no país de origem do carro. Se não o fizeste, quando chegares a Portugal, vais ter que pagar. Está bem? Vamos aqui, aqui pessoal dizer, ok, faz um vídeo da legalização, documentação e transporte. Legalização, documentação e transporte. Vamos, primeiro que tudo, processo de legalização, eu vou abordar depois como é que vocês podem fazer o processo de legalização passo a passo. Vou fazer um vídeo só dedicado a isso. Transporte, vamos falar um bocadinho rapidamente sobre o transporte. Eu já fui buscar muitos carros à Alemanha, habitualmente vir sempre de caminhão. Eu compro em plataformas de profissionais, podem ser leilões, podem ser retomas de marca. Olha, vou-te dar um exemplo prático, a Arval. A Arval é uma empresa de leasing, portanto que faz aluguer de veículos de longa duração para empresas. Este carro veio da Arval, está bem? A Arval tem um site de leilões europeu, onde nós podemos comprar este carro. Eu vou lá, estão lá os carros todos da Arval, já aos quilómetros, com o estado do carro, e eu compro. Nomeadamente, essas plataformas que estão feitas para profissionais, já inclui o transporte, ou seja, eu vou lá, seleciono para onde é que eu quero que seja entregue o carro, pago um valor que ronda mais ou menos à volta entre os 500 a 700 euros, dependendo do sítio na Europa onde está o carro. Todos estes valores que eu te estou a dar são mais IVA, está bem? E o carro é me entregue aqui em Portugal. Por exemplo, este carro pagou 700 euros, cerca de 700 euros da Bélgica para cá. É um valor elevado, mas é mais económico do que eu ir lá buscar o carro. Porque eu ia ter que pagar portagens, ia ter que pagar bilhete de avião, ia ter que pagar isso tudo. Portanto, o carro, basicamente, ele vem, me entregue aqui à porta, chega aqui o caminhão, para aqui à porta, descarrega o carro, eu meto aqui o carro dentro e, portanto, tenho esse problema resolvido. Tu queres comprar um carro, podes fazê-lo diretamente, agarras um avião, chegas lá. Na Alemanha é possível comprar matrículas temporárias, penso que na Bélgica também, na Holanda não sei, mas pronto, alguns países dispõem de matrículas temporárias, tu podes comprar uma matrícula e um seguro para trazer para Portugal. Na Alemanha é barato, ronda aos 150 euros por cada 15 dias, só podes tirar 15 dias, portanto, que é previsto, acho que dá 15 ou 30, já não me recordo bem, mas podes comprar uma matrícula e um seguro temporário para trazer o carro para cá, só cobra a distância que tu vais fazer em termos da viagem, não cobra, depois não podes andar cá com o carro matriculado com matrícula alemã, até porque nas matrículas alemãs, que tu vês aí com um quadradinho vermelho, aquele vermelho que aparece aqui, a data e o mês, não é o ano do carro nem o mês do carro, mas sim a validade daquela matrícula, daquela chapa de matrícula. Vou-te dar o caso concreto da Alemanha. A Alemanha dispõe de dois tipos de matrícula, umas matrículas com um quadradinho amarelo como as nossas, animês, são matrículas internas, matrículas do país, que eu, como português, posso chegar lá a comprar um carro e matricular aquele carro com uma matrícula interna para circular dentro do país, ou posso ter uma matrícula de exportação, que são as que têm aqui um quadradinho vermelho com o mês tem o mês e o dia, ou o ano e o mês, ou tem o mês e acho que tem a data completa, já não me recordo. Mas pronto, basicamente isso é o dia exato em que termina aquela matrícula, está bem? Portanto, quando vis um carro que a matrícula já terminou. Agora já falamos um bocadinho sobre o processo de importação particular, vou aqui ouvir alguns comentários vossos. Olha, tenho aqui muita gente a perguntar aonde é que nós compramos os carros. Nós, profissionais, trabalhamos em plataformas próprias, mas eu também compro no Mobile.de, por exemplo, no Autoscoot. São dois sites europeus onde tu podes pesquisar carros em toda a Europa. Eu recomendo-te sempre que saibas o que é que queres comprar e que compres a um profissional, ou seja, que do outro lado esteja um profissional. Porquê? Porque há muitas burlas ligadas aos carros e, normalmente, tu quando vais a um país estrangeiro costumas ir de avião, levas dinheiro contigo, combinas com um particular, chegas lá a um grande negócio, um grande preço e está lá à espera dois gajos com dois paus, dão-te duas mocadas, estás num país estrangeiro, ficas sem dinheiro, ficas sem carro, o carro nunca existiu, é um anúncio falso. Portanto, onde é que tu podes ver carros? Mobile.de, Autoscoot, portanto são dois sites que toda a gente conhece, ou se não conheces, vou-te deixar os links aí em baixo, onde todos nós podemos comprar carros. Verifica sempre se há um stand e tenta encontrar esse stand, se o stand existe, tenta sempre que tens ali alguma informação, liga para lá, faz algumas perguntas, praticamente quase todos falam inglês e, portanto, tenta sempre aprofundar se efetivamente é ou não um sítio fidedigno. Não compres carros a particulares lá fora, porque muitas vezes são anúncios falsos e o que vai acontecer é que vais levar umas mocadas e ficar sem dinheiro. Está bem? Aqui vai uma questão sobre importação. É possível importar carros com alterações mais significativas? Isto porque em países como o Reino Unido... Ok. Se essa importação estiver legalizada em termos de livrete, sim, tudo o que está legalizado lá fora vem para cá.
exemplo, as películas, por exemplo, as jantes, por exemplo, baquês, mas têm de estar legalizadas lá fora e essa legalização tem de estar descrita no livrete. A alteração de característica tem que estar escrita no documento do carro, no livrete do carro. Se não estiver, não é possível legalizar-se em Portugal ou terás de fazer um processo completamente novo. Importação de carros elétricos. Opa, para mim é onde compensa mais, porque tens uma vantagem muito grande sobre os impostos. São carros que praticamente não pagam ISV, ou às vezes quer dizer que consegues importar um carro de 2018, 2019 a pagar tipo 200 euros, 300 euros de impostos. Agora, tem atenção que vais importar um carro com 3 anos elétrico, tens a questão das baterias, das garantias, é muito importante a questão das garantias, porque tu, quando fazes uma importação direta, e olha, agora saltando já para o tema das garantias, quando estás a comprar um carro lá fora e não tens ninguém pelo meio, vais tu fazer esse negócio, se estás a comprar um stand, atenção de que qual é a validade da garantia que te vão dar. Nem todos os países têm a história de 1 ano ou 2 anos de garantia como tem em Portugal. Essa é uma lei portuguesa, está bem? Lá fora, muitas vezes na Europa, nem sequer existe garantia, ou a garantia pode ser só de 1 ano. Portanto, tens de ter algum cuidado com isso, porque as garantias podem não existir ou podem nem ser válidas em território nacional. Há programas de marcas, Volkswagen, Mercedes, o grupo VAG praticamente todo tem, BMW também, onde tem garantias internacionais. O que é que isto quer dizer? Se tu vais lá fora comprar um carro num concessionário da BMW, um BMW usado, um Audi usado, um Mercedes usado, por exemplo, a garantia que te é dada vale cá, está bem? Essa garantia é válida cá. Ainda sobre a questão da garantia, se for um carro que esteja sob o período de garantia internacional, que é, por exemplo, um carro, vais importar um carro com 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos, mas que o carro tenha 5 anos novo, não é? Imagina que é um carro que tem 5 anos de garantia, que o fabricante deu 5 anos de garantia naquele carro. Olha, vamos falar de um Kia. O Kia tem 7 anos de garantia novo e tu vais comprar um Kia com 4 anos. Tu ainda tens 3 anos de garantia dentro da União Europeia. Está bem? A garantia é válida e transportada para cá. Portanto, tu, ao comprares um carro com 1 ano, 2 anos, 3 anos, se o carro ainda tiver garantia de fábrica, a garantia de fábrica é válida em território nacional. Obviamente que tens que cumprir com os requisitos, tal como se tivesses comprado o carro cá, tens de ter as manutenções efetuadas e tudo mais. Eu já falei sobre a questão das manutenções. Houve reduções, efetivamente, nos impostos. O novo Orçamento de Estado contemplou aqui algumas reduções de impostos e os carros importados passaram a pagar o mesmo selo que os carros nacionais. O que acontecia antigamente é que importavas um carro, por exemplo, de 2004 e esse carro de 2004 ia pagar um selo novo, agora, de um carro de 2021, quando, na verdade, um carro nacional de 2004, vamos nos focar aqui num carro concreto, por exemplo, olha, um BMW 530D de 2004 deve pagar um selo de 50 euros, 60 euros. Se importasses um carro agora de 2004, ias pagar 600 ou 700 euros de selo ao dia de hoje. Hoje em dia isso já não acontece, vais importar esse carro, vais pagar o mesmo selo, os mesmos 60 euros que paga um carro nacional. Mas isto é sol de pouca dura, está bem? Porque o Governo já está a preparar uma legislação, que o Governo teve que alterar isto por causa da Comunidade Europeia, mas já está a preparar uma legislação em que os selos vão todos ser atualizados. Portanto, se tens um carro com 30 anos, com 20 anos, vais passar a pagar o mesmo selo que paga um carro novo. Isso está muito para breve. Posso dizer já que isso está muito, muito para breve. Vai acabar esta história. Os selos baratos, como tu os conheces, os selos de 20 euros, de 40 euros, de 50 euros vão acabar. Está bem? Portanto, cuidado com as importações de carros antigos. Não importes carros a pensar que vais ficar a pagar um selo de 50 euros, porque isso não vai acontecer. Ou pode acontecer, neste momento acontece, mas vai ser complicado. Se eu concordo com esta redução em termos dos selos anuais, concordo. Não concordo com a redução em termos de ISV, de carga fiscal a pagar quando o carro entra em Portugal. Porquê? Porque isso vai dar aso a trazer muito lixo para cá. Pá, eu não acho bom negócio importar carros com 15 anos, com 20 anos, carregados de quilómetros. Pá, não há achados lá fora, tá bem? Não há carros lá com 100 mil que vêm para Portugal. Isso não existe. Só existe na cabeça de alguns e situações fraudulentas, está bem? Pá, vale muito a pena importar coisas novas, coisas com 1 ano, com 2, com 3, poupas algum dinheiro e não é só na poupança do dinheiro. Às vezes a poupança nem é tão significativa. Estás a falar de um carro, por exemplo, como este, 10, 12, 15 mil euros, não vais poupar 3 mil euros, isso não existe. Vais é ter um carro melhor, um carro com os quilómetros certificados, um carro com as revisões na marca, carros que estão em melhor estado. Essa história do sal, vocês me falam muito do sal, isso não existe. Este carro veio da Bélgica, eu posso mostrar este carro por baixo,
não tem sal nenhum, não tem salitre nenhum, não tem nada. Esquece. Isso existe, pá, em alguns países, em algumas zonas da Europa, mas hoje em dia os carros a construção é igual. Teres um carro em Portugal, teres um carro na Bélgica, ou na Holanda, ou na Alemanha, ou na Suíça, os carros vão ter o mesmo aspecto. Estão muito mais mantidos, têm muito padrões muito elevados em termos de qualidade e, por exemplo, eu quando compro este carro, por exemplo, ele tem aqui os para-choques riscados, tem o símbolo partido, eu sou informado no momento da compra disto, não me é camuflado, eu estou a comprar um carro a 3.000 km de distância, eu recebo um relatório de peritagem com exatamente o estado dos pneus, o estado dos travões, a última revisão, se o carro tem segunda chave, se não tem segunda chave, as revisões todas na origem, portanto, isso tem mais valor do que aquela poupança que tu vais ter. Aqui, o que pode acontecer é tu teres exatamente o mesmo carro, até por as pessoas têm, eu prefiro nacional. Olha, meus amigos, eu prefiro importado. Não é por vender. Aliás, este vídeo não tem com o objetivo de te levar a comprar carros a mim, porque eu não faço vida só dos carros importados, portanto eu importo por requisito ou vou importando um carro ou dois por mês para vender, mas não tenho um stand de carros importados, portanto, queres comprar um carro importado, tens N stands, aí onde tu podes comprar carros importados. Agora não tenhas o flagelo dos carros importados, porque os carros importados, no meu ver, se forem bem importados, se a pessoa que fizer o trabalho fizer um bom trabalho, um carro importado, para mim, tem mais valor do que um carro nacional. Está bem? E principalmente quando estamos a falar em carros já de valores mais altos, 30, 40, 50 mil, vale a pena. Ok, mais. Passos para importar. Tenho aqui muito rapidamente os passos para tu teres a ideia de como é que tu podes importar o carro, para o que é que tu precisas. Assim, muito rapidamente, e depois fazer um vídeo mais pormenorizado. Mas a primeira coisa que o carro assim que chega a Portugal, o que podes fazer é sacas o modelo 9 do IMTT e vais direitinho ao centro de inspeções. Tens que levar a fatura da compra, tens que levar o modelo 9, tens que levar o livrete e vais logo fazer uma inspeção B extraordinária para obtenção de matrícula. Eles vão ver se está tudo certo, o número de chassi, o livrete, essas coisas todas, vão-te preparar, vão-te carimbar o modelo 9, ficas logo com o carro inspecionado. Atenção que o carro tem que ir para a inspeção de reboque, porque não tem matrícula, está bem? Portanto, ele tem que ir e voltar ao centro de inspeções de reboque. Depois de teres o carro inspecionado, vais então à alfândega, podes fazer o processo online, dentro da alfândega, portanto, da mesma forma que entras nas finanças, podes entrar na alfândega, vais à alfândega, vais preencher uma DAV, vais lá meter onde é que compraste o carro, por quanto é que compraste o carro, como é que pagaste os impostos, a tua identificação, o chassi do... Portanto, vais preencher a DAV toda, depois de teres a DAV toda preenchida, vai ser emitido um DUC. O DUC é um documento único de cobrança, onde vai aparecer o imposto que tu vais ter que pagar, o imposto sobre veículos. Vais pagar esse imposto, 2.000 euros, 3.000, 4.000, 5.000, 20.000, pagas o imposto e no dia seguinte normalmente tens matrícula. Agora está um bocadinho mais atrasado com a história do Covid, está bem? Pode levar 4, 5 dias, dependendo da alfândega onde tu fazes a legalização. Depois de teres a DAV, depois de pagares, é emitida uma DAV com matrícula. A partir do momento em que tens matrícula nacional, é só colocares a matrícula no carro, já podes fazer seguro e já podes circular e depois tens 6 meses para te dirigir ao IMTT para registares o carro e obteres então o livrete do carro, está bem? Eu acho que já falei aqui um bocadinho sobre aquelas regras básicas das perguntas que vocês me fizeram aqui. Façam agora perguntas mais pormenorizadas, deixem-nas todas aqui, que eu vou fazer um episódio só sobre legalização, um episódio só sobre o processo de importação. Portanto, para cada um dos passos, eu vou-te fazer aqui um episódio completo. Tá bom? Olha, espero que esteja tudo bem contigo. Não te esqueças de comentar e partilhar este vídeo se achaste interessante. Pode ser interessante para alguém. Tudo bom para ti, tudo bom para os teus e até ao próximo Mecânica Só Porradas.